Você que está me assistindo agora, comenta aí se você conhece algum diabético que já teve o seu membro amputado ou convive com uma ferida no pé. Fala, tropa! Sejam todos bem-vindos ao canal Amor por Feridas. Eu sou o enfermeiro Rodrigo Inácio, ajudo profissionais da saúde a serem excelentes no tratamento de feridas. E nesse canal você vai aprender tudo sobre tratamento de feridas. Esse é o quadro Pega o Bizu. Bizu são dicas praticáveis para o seu dia a dia no jargão militar. E como todos sabem, eu sou um desses militares loucos que adora falar pega bizu. Hoje a gente vai falar de um tema que é triste, muito chato e muito triste, que é amputação. Saiu recentemente, no mês passado, um dado alarmante. 85 pessoas perdem o seu membro inferior relacionado ao diabetes por dia. Isso mesmo, por dia. Cerca de 85 pessoas têm um membro amputado por dia. E ela é diretamente relacionada ao diabetes. Como todos nós sabemos, talvez você não saiba, mas o diabetes ele mantém a glicose elevada por uma resistência insulínica. Essa glicose elevada ela traz vários malefícios para o corpo. Tá? Existem as doenças das grandes circulações, tá? E da microcirculação. Um problema muito comum relacionado ao diabetes é um problema nos pés. Você que está me assistindo agora, comenta aí se você conhece algum diabético que já teve o seu membro amputado ou convive com uma ferida no pé. Isso, infelizmente, é muito comum. Os estudos mostraram o seguinte, que a maioria das pessoas que têm diabetes ainda nem sabe que tem. Mas tem uma grande maioria que sabe que tem, mas negligencia e não procura ajuda. Uma outra coisa que acontece, e é uma negligência nossa, profissional da saúde, quando nós temos um paciente diante de nós, diabético, nós não pensamos no cuidado com esse paciente, o cuidado dos pés, orientação para esse paciente. Esse paciente precisa passar por um oftalmologista, passar por um dentista, ele precisa ter um nutricionista para poder ajustar sua dieta, ter um cuidado, um plano terapêutico singular delineado para poder evitar complicações. Grande parte dos diabéticos vão ter úlcera em seu pé. Como que acontece, Rodrigo, essa úlcera? Existem dois grandes problemas. O primeiro grande problema é a neuropatia. Tá? Uma das formas, a forma metabólica de acontecer a neuropatia é através da hiperglicemia. A glicemia sustentada muito alto vai destruindo a bainha de mielina e vai perdendo a sensibilidade dos pés, da sensibilidade periférica. Tá? É muito importante, você que é profissional da saúde, faça o teste de sensibilidade nos pés do seu paciente. Rodrigo, como eu faço isso? Monofilamento 10 gramas. Tá? Num outro momento eu faço um vídeo sobre a avaliação do pé desse paciente e a gente detalha tudo isso. Mas uma outra forma da gente fazer, se eu não tenho instrumento nenhum, Ipswitch Touch Test, é isso mesmo, é esse palavrão, é o toque de leve com o dedo, tá? Você vai pedir para o seu paciente fechar os olhos e você vai tocar com a ponta, levemente a ponta do dedo do pé, tá? Seja no hálux ou em outro dedo, você vai
tocar 2 segundos e soltar e perguntar a ele se ele sentiu. Se em duas testagens ele disser que não sentiu, você já pode sugerir que ele tem neuropatia. Mas isso precisa ser investigado depois mais adequadamente. Mas o porquê que eu estou falando de neuropatia? Porque é o principal problema. As úlceras do pé diabético ou lesão no pé de uma pessoa relacionada ao diabetes, a principal delas é uma úlcera neuropática decorrente da perda de sensibilidade. O paciente ele vai estar caminhando, ele vai aumentar a carga em uma determinada região do pé, vai fazer uma calosidade. Embaixo da calosidade vai acontecer uma hemorragia subcutânea e futuramente vai virar uma úlcera neuropática. Rodrigo, qual a característica principal da úlcera neuropática? Hiperqueratose. Hiperqueratose ao redor dessa úlcera é uma das principais características. Mas essa úlcera, ela pode ser isquêmica. Ela pode ser decorrente de uma doença arterial periférica. A glicemia elevada, ela faz lesões endoteliais nas paredes das artérias e também precipita, desenvolve obstruções arteriais, tá? Associada à dislipidemia também. Então, além da úlcera neuropática, nós podemos ter uma úlcera isquêmica por falta de fluxo sanguíneo, geralmente nas extremidades, nos artérios, na ponta dos dedos, no dorso do pé, mais exclusivamente em regiões, tá, que vai faltar o oxigênio. É comum a gente perceber cianose, palidez, falta de pulso, tá? Uma das avaliações que a gente faz no paciente com diabetes, além da sensibilidade vibratória e da sensibilidade tátil, a gente também faz uma coisa chamada ITB, índice tornozelo braquial. A gente avalia através desse exame não invasivo o grau de comprometimento daquela artéria. Se a gente tem abaixo de 0,8 o valor, o índice, a gente já tem um comprometimento. Quanto menor esse número, maior a gravidade do comprometimento. Se eu tenho uma úlcera isquêmica, eu preciso corrigir esse problema. Como que eu corrijo o problema? Desobstruindo a artéria, fazendo um procedimento cirúrgico com o cirurgião vascular. Eu não falei no anterior. Como que eu resolvo o problema da neuropatia? Eu alivio a pressão daquele local. Porque, lembra? Pisada, não percebo. Vou dar um bisu agora aqui para você falar para o seu paciente que tem diabetes. Orienta o seu paciente a usar uma meia que não tenha costura e que seja branca. Por que branca? Porque esse paciente que tem uma neuropatia, ele tem dificuldade de sentir. Então, se surgir um ferimento no momento de tirar a meia, ele vai perceber que tem um sangue naquele local e ele vai correr para buscar ajuda ou não. Porque a Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular, ela salientou que as amputações relacionadas ao diabetes, elas ocorrem tão grandemente no Brasil porque as pessoas chegam em estágios avançadíssimos. Elas deixam chegar numa situação catastrófica que a única solução é a amputação. E um outro problema que está relacionado a tudo isso, a úlcera do pé diabético neuropática, isquêmica ou neuroisquêmica,
ou na doença arterial periférica, que vai acontecer uma úlcera também naquele local, é a infecção, tá? É sabido que o corpo do paciente diabético ele é totalmente alterado. Há uma inflamação crônica, mas há uma coisa chamada depressão do sistema imunológico. Há uma diminuição da sua defesa. Por isso que os pacientes diabéticos têm tanto problema com infecção, tanta vulnerabilidade. E geralmente é através da infecção que agride tão grandemente o tecido cutâneo desse paciente, gerando uma amputação tão agressiva, tão acima do nível, porque tem uma coisa chamada osteomielite, que é um problema, uma infecção óssea decorrente de patógenos que invadem o sistema cutâneo e invade o tecido ósseo desse paciente. Geralmente, a maioria dos pacientes que são amputados, eles precisam de uma amputação por conta da osteomielite. É um problema muito grande. Por que é um problema muito grande? Porque não é simplesmente, ele perdeu parte do membro ou ele perdeu um pé. Ele vai ter um impacto na qualidade de vida, mas ele vai correr risco de morrer. Exatamente isso. 10% dos pacientes que vão para a cirurgia, eles nem saem da sala cirúrgica. 30% dos pacientes que foram amputados, sejam grandemente ou pequenas amputações ou grandes amputações, 30% morrem no próximo ano. 50% a 70% vai morrer dentro de 5 anos. Então, gente, quando a gente fala de amputação, nós estamos falando de morte, nós estamos falando de risco de óbito. Então, é muito importante que a gente entenda que um paciente que tem diabetes, ele tem o pé em risco. Existe uma classificação do último guideline, não só do último, né, de todos os outros, do grupo de trabalho, né, o IWGDF, que atualizou agora em 2023, que ele fala o seguinte: um paciente que tem uma classificação de risco para ulceração no pé de 0, ele tem um baixíssimo risco, mas ele precisa ser revisto, o seu pé examinado por um profissional da saúde pelo menos uma vez no ano. E aí eu te pergunto, quantos pacientes diabéticos você atendeu esse ano e você não avaliou o pé dele? Passou desapercebido. Será que esse paciente já tinha lesões pré-ulcerativas, o calo, a calosidade, e você não viu? Uma das alterações que acontece no pé do diabético é na forma do pé. Ele pode ter um pé plano ou ele pode ter um pé cavo, né? Aquele pé que vem assim, né? Os dedinhos aqui. Ó, meu pé ficou até bonito. O que acontece quando ele tem essa alteração? Aumenta a pressão no retropé e no antepé. São áreas de risco para ulceração. Lembra, esse paciente já tem neuropatia. Se ele tem essa alteração no pé, ele vai aumentar a pressão nessas regiões e ele não vai sentir. Provavelmente, quando você perceber, vai ter uma úlcera profunda nessa região. Se ele tem um pé plano, tá, que é um pé reto, ele vai ter uma pressão no centro, né? Tem um desabamento daquele pé, né? Ele pega uma úlcera plantar no médio pé. Se esse paciente tem o dedo em garra ou em martelo, porque a musculatura dela vai ficar enrijecida, ele vai ter pressão na ponta dos dedos. Então, o dedo dele vai ter uma pressão aqui
uma calosidade nessa região. E, pasmem, tem paciente que amputa em nível transtibial por conta de uma úlcera que infectou no dedo. A infecção avança tanto que leva à amputação. Precisamos prevenir. Se o paciente já tem neuropatia ou histórico de amputação, a gente precisa redobrar mais ainda. O guideline fala da gente avaliar o paciente a cada 3 meses. Se o paciente tem uma úlcera ativa que não está evoluindo, eles recomendam que a gente mande para um grande centro de tratamento. Eu sei por quê que a gente tem tanta gente sendo amputada. Porque a gente não se preocupa em prevenir. É muito fácil eu virar e falar que a culpa é do paciente que tem diabetes. Mas ele nem sabe que precisa ter os seus pés avaliados. E você, a partir de hoje, você sabe que você precisa pelo menos olhar, avaliar esse pé, avaliar a sensibilidade vibratória, avaliar a sensibilidade tátil, avaliar temperatura, avaliar o ITB, ver se esse paciente tem fluxo sanguíneo, tem pulso ou não tem. Esse quadro é um alerta para que você consiga reduzir esse número, para que daqui a 2 anos, 3 anos, quando for atualizado esse dado, a gente tenha uma redução e não um aumento. Porque nós sabemos que com o aumento da expectativa de vida, o aumento das doenças, das comorbidades, a gente vai ter mais pacientes com diabetes, a gente se alimenta mal, a gente não pratica atividade, provavelmente a gente vai ter um diabetes lá no futuro e esse paciente não precisa ter uma úlcera no pé, porque uma úlcera no pé ela aumenta o risco de amputação e a amputação aumenta o risco de morte. Se você gostou desse quadro, achou interessante ou tem alguma dúvida, comenta aqui embaixo, deixe o seu like e também nos siga, né, nas redes sociais, lá no Instagram, @amorporferida, e se inscreva no nosso canal, tá bom? Te vejo no próximo. Um grande abraço.